Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Restaurar a vida normal do homem e levá-lo a um destino maravilhoso. O homem conhece um pouco da obra de hoje e da obra do futuro, mas não compreende o destino no qual a humanidade entrará. Como criatura, o homem deveria realizar o dever de uma criatura. O homem deve seguir a Deus em tudo o que fizer, agindo conforme eu digo que vocês devem agir. Você não tem como tomar providências por si mesmo e é incapaz de controlar a si mesmo. Tudo deve ser deixado à misericórdia de Deus. Tudo deve ser controlado por suas mãos. Se a obra de Deus provesse um final para o homem, um destino maravilhoso antes do tempo devido, e se Deus usasse isso para seduzir o homem e fazer com que este o siga, se Deus fizesse um trato com ele, isso não seria conquista, nem seria operar na vida do homem. Se Deus usasse o final para controlar o homem e ganhar seu coração, então, ao fazer isso, ele não estaria aperfeiçoando o homem, nem seria capaz de ganhar o homem. Em vez disso, Deus estaria usando o destino final para controlá-lo. Não há nada com que o homem se importe mais do que com o fim futuro, com o destino final, e se há algo bom pelo que esperar ou não. Se fosse dada ao homem uma linda esperança durante a obra da conquista, e se antes da conquista do homem lhe fosse dado um destino adequado a buscar, então não só a conquista do homem não produziria o efeito desejado, como o efeito da obra da conquista também teria sido influenciado. Isso quer dizer que a obra da conquista alcança seu resultado por remover o destino e a expectativa do homem, e julgar e castigar o caráter rebelde dele. Não é alcançada por fazer um acordo com o homem, isto é, dando-lhe bênçãos e graça, mas por revelar a lealdade humana ao privá-lo de sua liberdade e eliminar suas expectativas. Essa é a substância da obra da conquista. Se o homem recebesse uma bela esperança logo no início, e a obra do castigo e do julgamento fosse realizada depois, então o homem aceitaria o castigo e o julgamento motivado por ter expectativas, e no fim das contas, a obediência e a adoração incondicionais ao Criador por todas as suas criaturas não seriam alcançadas. Haveria apenas obediência cega e ignorante. Senão, o homem faria demandas cegas de Deus, de modo que seria impossível conquistar plenamente o coração humano. Por consequência, essa obra de conquista seria incapaz de ganhar o homem, e menos ainda, de dar testemunho a Deus. Tais criaturas seriam incapazes de realizar seus deveres, e só fariam barganhas com Deus. Isso não seria conquista, mas misericórdia e bênção. O maior problema do homem é que ele não pensa em nada além de sua sina e de suas expectativas, e os idolatra. O homem persegue Deus pelo bem de sua sina e expectativas. Ele não adora a Deus por causa do amor que tem por ele. Assim, na conquista do homem, o egoísmo, a ganância e todas as coisas humanas que impedem a adoração a Deus devem ser eliminadas.
Fazendo-se isso, os resultados da conquista do homem são alcançados. Disso, resulta que no início da conquista do homem, é necessário primeiro expurgar as ambições selvagens e as fraquezas mais lamentáveis do homem, e através disso, revelar o amor que o homem tem por Deus e transformar seu conhecimento da vida humana, de Deus e do significado da existência. Assim, o amor do homem por Deus é purificado, o que equivale a dizer que o coração do homem é conquistado. Mas, na atitude que tem para com todas as criaturas, Deus não conquista apenas por conquistar. Em vez disso, Ele conquista para ganhar o homem pelo bem de sua própria glória e para recuperar a mais primitiva e original semelhança do homem. Caso Deus conquistasse apenas por conquistar, então o significado da obra da conquista se perderia. Significa dizer que depois de conquistar o homem, Deus lavou as mãos e não prestou atenção à vida ou à morte do homem, o que não seria o gerenciamento da humanidade. Nem a conquista do homem seria pelo bem de sua salvação. Apenas ganhar o homem depois da sua conquista e da sua chegada ao destino maravilhoso no final está no âmago de toda a obra da salvação. Apenas isso é capaz de alcançar o objetivo da salvação do homem. Em outras palavras, apenas a chegada do homem ao destino maravilhoso e sua entrada no descanso é a expectativa que todas as criaturas devem ter e a obra que deve ser feita pelo Criador. Se coubesse ao homem realizar tal obra, isso seria demasiadamente limitado. Poderia levar o homem até certo ponto, mas não conseguiria trazê-lo ao destino eterno. O homem não é capaz de decidir o destino do homem, muito menos é capaz de garantir as perspectivas e destino futuro do homem. A obra realizada por Deus, no entanto, é diferente. Já que criou o homem, Deus também o conduz. Já que salva o homem, Ele o salvará completamente e o ganhará completamente. Já que Ele conduz o homem, o trará até o destino adequado. E já que criou e gerencia o homem, Ele deve assumir a responsabilidade da sina e das expectativas do homem. É essa a obra realizada pelo Criador. Apesar de a obra da conquista ser alcançada através da remoção das expectativas do homem, é preciso que o homem seja finalmente levado ao destino adequado, preparado para ele por Deus. É precisamente porque Deus opera no homem que o homem tem um destino e que sua sina está garantida. Aqui, o referido destino adequado não são as esperanças e as expectativas expurgadas no passado. Há uma diferença entre as duas. Aquilo pelo que o homem espera e persegue são anseios vindos da busca pelos extravagantes desejos da carne, em vez do destino devido ao homem. O que Deus preparou para o homem, no entanto, são as bênçãos e promessas devidas ao homem quando o homem for purificado, que Deus preparou para o homem depois de criar o mundo, e que não são maculadas pelas escolhas, pelas concepções, pela imaginação ou pela carne humana. Esse destino não foi preparado para uma pessoa em particular, mas é o lugar de descanso de toda a humanidade. Portanto, esse destino é o destino mais adequado para a humanidade.
O Criador pretende orquestrar todas as criaturas. Você não deve descartar nem desobedecer a nada do que ele faz. Também não deve se rebelar contra ele. A obra que ele faz acabará por alcançar os seus objetivos, e nisso ele ganhará glória. Por que não se diz hoje que vocês são os descendentes de Moabe, ou a prole do grande dragão vermelho? Por que é que não se fala sobre o povo escolhido, mas sim apenas sobre as criaturas? A criatura, esse era o título original do homem, e é essa a sua identidade inata. Nomes só mudam porque as eras e os períodos da obra são diferentes. Na verdade, o homem é uma criatura comum. Todas as criaturas, sejam as mais corruptas ou as mais santas, devem realizar o dever de uma criatura. Quando realiza a obra da conquista, Deus não controla você usando sua sina, seu destino ou suas expectativas. Não há necessidade de agir assim. O objetivo da obra de conquista é fazer o homem desempenhar o dever de uma criatura, fazer o homem adorar o Criador. E somente depois disso é que ele pode entrar em seu destino maravilhoso. A sina do homem é controlada pelas mãos de Deus. Você é incapaz de controlar a si mesmo. Apesar de estar sempre correndo e se ocupando consigo mesmo, o homem continua sendo incapaz de controlar-se. Se pudesse conhecer as próprias expectativas, se pudesse controlar a própria sina, você continuaria sendo uma criatura? Em resumo, independentemente de como Deus opera, toda a obra dele é para o bem do homem. Tome, por exemplo, os céus e a terra e todas as coisas que Deus criou para servir o homem, a lua, o sol e as estrelas que ele criou para o homem, os animais e as plantas, a primavera, o verão, o outono e o inverno, e assim por diante. Tudo isso existe em nome da existência humana. Portanto, apesar de Deus castigar e julgar o homem, tudo é para o bem da salvação do homem. Apesar de ele privar o homem das esperanças carnais, é para o bem da purificação do homem, e a purificação do homem é para o bem de sua existência. O destino do homem está nas mãos do Criador. Portanto, como o homem pode controlar a si mesmo? Assim que a obra da conquista tiver sido completada, o homem será conduzido a um mundo maravilhoso. Evidentemente, essa vida ainda será na Terra, mas inteiramente diferente da de hoje. Trata-se da vida que a humanidade terá depois que toda a humanidade houver sido conquistada. Será um novo começo para o homem na Terra. Que a humanidade venha a ter esse tipo de vida é prova de que ela entrou num novo e lindo reino. Será o começo da vida do homem e de Deus na Terra. A premissa de uma vida tão bela deve ser que após o homem tiver sido purificado e conquistado, ele se submeta ao seu Criador. Portanto, a obra de conquista é o último estágio da obra de Deus antes que a humanidade entre em seu maravilhoso destino. Essa vida é a vida futura do homem na Terra. É a vida mais linda na Terra. A espécie de vida pela qual o homem anseia.
aquela espécie de vida que o homem nunca alcançou até então na história do mundo. Será o resultado final dos 6.000 anos da obra de gestão de Deus, aquilo que o homem mais almeja, e é também a promessa de Deus ao homem. Mas essa promessa não pode ser concretizada imediatamente. O homem entrará no destino futuro somente depois que a obra dos últimos dias tiver sido completada e ele tiver sido completamente conquistado. Quer dizer, assim que Satanás tiver sido inteiramente derrotado. O homem estará sem sua natureza pecadora assim que tiver sido refinado, porque Deus terá derrotado Satanás, o que quer dizer que não haverá invasão de forças hostis e nenhuma força hostil poderá atacar a carne do homem. Assim, o homem ficará livre e santo e terá entrado na eternidade. Somente se as forças hostis da escuridão forem amarradas, é que o homem será livre onde quer que for, sem rebeldia nem oposição. É necessário apenas que Satanás seja amarrado para que o homem fique bem. Hoje, o homem não está bem, porque Satanás ainda causa problemas em toda a parte na terra, e porque a obra inteira do gerenciamento de Deus ainda precisa chegar ao fim. Uma vez que Satanás tenha sido derrotado, o homem será completamente libertado. Quando ganhar Deus e sair do império de Satanás, o homem verá o sol da justiça. A vida devida ao homem normal será recuperada. Tudo o que deve ser possuído pelo homem normal, tal como a capacidade de discernir o bem do mal e de compreender como comer e se vestir, e a capacidade de viver normalmente, tudo isso será recuperado. Ainda que Eva não tivesse sido tentada pela serpente, o homem deveria ter tido essa vida normal depois de ter sido criado, no começo de tudo. Ele deveria ter comido e se vestido como um homem normal. Deveria ter levado a vida de um homem normal na terra. Não obstante, depois que o homem se tornou depravado, tal vida passou a ser um sonho impossível. E ainda hoje, o homem não ousa imaginar essas coisas. Na verdade, essa bela vida pela qual o homem anseia é uma necessidade. Se o homem não tivesse esse destino, sua vida depravada na terra não cessaria jamais. Se não houvesse uma bela vida, então não haveria fim para a sina de Satanás ou para a era em que Satanás impera sobre a terra. O homem precisa chegar a um reino inalcançável pelas forças da escuridão, e quando o fizer, isso provará que Satanás foi derrotado. Dessa maneira, quando não houver mais perturbações causadas por Satanás, o próprio Deus controlará a humanidade, e ele comandará e controlará toda a vida do homem. Somente isso contará como a derrota de Satanás. A vida do homem hoje é uma vida de sujeira em sua maior parte. Ainda é uma vida de aflição e sofrimento. Não se pode classificar isso como a derrota de Satanás. O homem ainda precisa escapar do mar da aflição. Ainda precisa escapar da dificuldade da vida humana e da influência de Satanás. O homem ainda tem um conhecimento apenas ínfimo a respeito de Deus. Toda a dificuldade presente na vida do homem foi criada por Satanás. Foi Satanás que trouxe o sofrimento para a vida do homem
e apenas quando Satanás for amarrado é que o homem conseguirá escapar completamente do mar da aflição. A escravidão de Satanás se dá através da conquista e do ganho do coração humano, fazendo do homem o espólio da batalha contra Satanás. Hoje em dia, a busca de se tornar um vencedor e de tornar-se perfeito são os objetivos a serem alcançados antes de o homem poder ter uma vida normal na Terra. São os objetivos que o homem busca alcançar antes da escravidão de Satanás. Em essência, a busca pelo homem de se tornar vencedor e de tornar-se perfeito, ou de ter sido grandemente utilizado, visa a escapar da influência de Satanás. O homem busca se tornar um vencedor, mas o resultado final é o escape da influência de Satanás. Só escapando da influência de Satanás é que o homem pode levar a vida de um homem normal na Terra, uma vida de adoração a Deus. Hoje, a busca de se tornar um vencedor e de se tornar perfeito são os objetivos a serem alcançados antes de ter a vida de uma pessoa normal na Terra. Esses objetivos são perseguidos principalmente pelo bem de serem purificados e de pôr em prática a verdade, e para alcançar a adoração do Criador. Se possuir a vida de uma pessoa normal na Terra, ou seja, uma vida sem sofrimento ou aflição, então o homem não se lançará na busca de se tornar um vencedor. Tornar-se um vencedor e tornar-se perfeito são os objetivos que Deus estabelece para o homem. E através da busca desses objetivos, Ele faz com que o homem ponha em prática a verdade e viva uma vida significativa. O objetivo é tornar o homem completo e ganhá-lo. E a busca de se tornar vencedor e de ser aperfeiçoado é apenas um meio. Se no futuro o homem entrar em seu destino maravilhoso, não haverá menção alguma quanto a se tornar vencedor e ter sido aperfeiçoado. Haverá apenas cada criatura desempenhando seu dever. Hoje, faz-se com que o homem persiga essas coisas simplesmente para definir um escopo para o próprio homem, de modo que a busca do homem seja mais focada e prática. Sem isso, a busca do homem para entrar na vida eterna seria vaga e abstrata. E se assim fosse, o homem não seria ainda mais lamentável? Buscar algo dessa maneira, sem objetivos ou princípios, isso não seria um auto-engano? Em última análise, essa busca seria naturalmente infrutífera. No fim, o homem ainda estaria vivendo no império de Satanás e seria incapaz de se libertar de tal jugo. Então, por que se sujeitar a uma busca tão sem objetivo? Quando entrar no destino eterno, o homem irá adorar ao Criador. E porque o homem ganhou a salvação e entrou na eternidade, não precisará perseguir quaisquer objetivos, nem muito menos precisará se preocupar por estar cercado por Satanás. Nesse tempo, o homem saberá seu lugar e desempenhará seu dever. E ainda que não sejam castigadas ou julgadas, todas as pessoas desempenharão seu dever. Nesse tempo, o homem será uma criatura tanto em termos de identidade quanto de condição. Já não haverá distinção entre alto e baixo. Cada pessoa irá apenas realizar uma função diferente. O homem
ainda assim viverá em um destino ordeiro e adequado da humanidade, cumprindo seu dever pelo bem de adorar o Criador. E essa humanidade será a humanidade da eternidade. Nesse tempo, o homem terá ganhado uma vida iluminada por Deus, uma vida sobre o cuidado e a proteção de Deus, uma vida junto de Deus. A humanidade viverá uma vida normal na Terra e toda a humanidade estará no caminho certo. O plano de gerenciamento de 6.000 anos terá derrotado Satanás completamente, o que significa que Deus também terá recuperado a imagem original do homem após sua criação. E assim, a intenção original de Deus terá se cumprido. No início, antes de ser corrompida por Satanás, a humanidade vivia uma vida normal na Terra. Depois, ao ser corrompido por Satanás, o homem perdeu essa vida normal e assim se iniciou a obra do gerenciamento de Deus e a batalha contra Satanás para recuperar a vida normal do homem. Só quando chegar ao fim a obra do gerenciamento de Deus de 6.000 anos é que a vida da humanidade na Terra começará oficialmente. Só então, o homem terá uma vida maravilhosa e Deus irá recuperar o propósito de criar o homem no princípio, bem como a semelhança original do homem. Assim, uma vez que tenha a vida normal da humanidade na Terra, o homem não buscará se tornar vencedor e se tornar perfeito, pois o homem será santo. A vitória e a perfeição das quais o homem fala são os objetivos dados para que o homem os busque durante a batalha entre Deus e Satanás, e existem apenas porque o homem foi corrompido. É ao dar um objetivo a você e fazer com que busque atingir tal objetivo que Satanás será derrotado. Pedir que você se torne vencedor, que se torne perfeito ou que seja usado, significa pedir que você dê testemunho para envergonhar Satanás. No fim, o homem viverá a vida do homem normal na Terra, e o homem será santo. Quando isso acontecer, os homens ainda buscarão se tornar vencedores? Não serão todos criaturas? Tornar-se um vencedor ou tornar-se um aperfeiçoado são objetivos direcionados a Satanás e à imundície do homem. Esse termo, vencedor, não é em referência à vitória sobre Satanás e às forças hostis? Quando diz que se tornou perfeito, o que em você se tornou perfeito? Não seria o ter-se despojado do caráter satânico corrupto para poder alcançar o supremo amor a Deus? Tais coisas são ditas em relação às coisas sujas contidas no homem, e em relação a Satanás, não são ditas com relação a Deus. Se você não busca se tornar um vencedor e se tornar perfeito hoje, então, no futuro, quando a humanidade levar uma vida normal na Terra, não haverá oportunidade para essa busca. Naquele tempo, o fim de todo tipo de pessoa terá sido revelado. Naquele tempo, ficará claro que tipo de coisa você é e se você quiser se tornar vencedor ou aperfeiçoado. Então, será impossível. É por conta dessa rebeldia que o homem será punido depois de ser revelado. Naquele tempo, a busca do homem não será por uma posição mais elevada do que a dos outros, para que alguns sejam vencedores e outros aperfeiçoados, ou
para que alguns sejam os primogênitos de Deus e outros sejam filhos de Deus. Os homens não buscarão essas coisas. Todos serão criaturas de Deus. Todos viverão na terra e viverão junto de Deus na terra. Agora é a hora da batalha entre Deus e Satanás. É um tempo em que essa batalha ainda há de ter um fim. Um tempo em que o homem ainda precisa ser ganho por completo. É um período de transição. Portanto, exige-se do homem que se torne um vencedor, ou que faça parte do povo de Deus. Hoje, existem status diferentes, mas quando vier o tempo devido, não haverá tais diferenças. O status de todos os que forem vitoriosos será o mesmo. Todos serão humanidade qualificada e viverão igualmente sobre a terra. Ou seja, todos serão criaturas qualificadas e receberão as mesmas coisas. Porque as eras da obra de Deus são diferentes e os objetos dessa obra também são diferentes. Se essa obra é feita com vocês, vocês são elegíveis para serem aperfeiçoados e tornarem-se vencedores. Se a obra fosse realizada em outro país, então as pessoas estariam aptas a se tornar o primeiro grupo a ser conquistado e o primeiro grupo de pessoas a ser aperfeiçoado. Hoje, essa obra não é realizada em outro país, de modo que as pessoas não são elegíveis para serem aperfeiçoadas e tornarem-se vencedoras. E é impossível que elas se tornem o primeiro grupo, porque o objeto da obra de Deus é diferente. Também é diferente a era da obra de Deus, bem como seu escopo, de modo que há o primeiro grupo, ou seja, há os vencedores, e também haverá um segundo grupo que se tornará perfeito. Quando houver o primeiro grupo de pessoas tornadas perfeitas, haverá um espécime e modelo, de sorte que no futuro haverá um segundo grupo e um terceiro grupo de pessoas tornadas perfeitas. Não obstante, todas essas pessoas serão iguais na eternidade e não haverá classificações por status. Elas simplesmente terão sido aperfeiçoadas em diferentes ocasiões e não haverá distinção de status. Quando chegar o tempo em que todos tiverem sido tornados completos e a obra de todo o universo tiver sido concluída, não haverá distinção de status e todos serão iguais em status. Hoje, a obra é realizada entre vocês para que vocês se tornem vencedores. Caso fosse feita na Inglaterra, então a Inglaterra teria o primeiro grupo, da mesma forma que vocês serão. Eu estou apenas sendo particularmente gracioso ao executar a minha obra em vocês hoje. E se eu não realizasse a obra em vocês, então vocês seriam o segundo grupo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. Isso só acontece por conta da diferença na ordem da obra. Chamar de primeiro grupo e de segundo grupo não significa dizer que um está acima ou abaixo do outro. Apenas indica a ordem em que as pessoas foram aperfeiçoadas. Hoje, essas palavras são comungadas com vocês. Mas por que vocês não foram informados antes? É porque, sem que haja um processo, as pessoas tendem a ir a extremos. Disse Jesus em seu tempo, por exemplo: "Como parti, assim retornarei." Hoje, muitos se empolgaram com essas palavras e só querem usar túnicas brancas
e esperar seu arrebatamento para o céu. Portanto, há muitas palavras que não podem ser ditas cedo demais. Se fossem ditas muito cedo, o homem acabaria indo a extremos. A estatura do homem é baixa demais e ele é incapaz de entender a verdade dessas palavras.